Boa noite, camaradas. Live de hoje tá muito boa. E eu já vou chamar já aqui o Renato, que já tá aqui. Vamos já. Vamos pra cima já. Fala, camarada. Fala aí, Valtão, tudo bom? Tudo bom? Tô Beleza, aqui com a, compa. tô aqui com a música de fundo que você escolheu tão bem. Gostou aí dos Subversivos? Muito bom, hein? Pois é, a galera aqui de Recife já tá na estrada há mais de 20 anos, velho. E, pô, faz um punk rock socialista fuderoso, né? Você era punk, né? Porra, ainda sou, né, da cena, né, Sim. do underground, né? É. E aí, Eu falo, pô, eu falo, eu falo era porque está muito vinculado a um período histórico, né? Mas é uma vez punk, sempre punk, né? não, com certeza, velho, com certeza. Renato, obrigado aí por ter aceito o convite. É uma honra para gente. Isso mostra aí o quanto você é coerente com as coisas que você escreve e o que você faz, né? Você me fez não dormir essa noite, né? Então, vamos explicar, né? Vamos explicar como que funciona isso, que eu passei a noite lendo o livro do Renato. Sim, a gente vai entrar nesses assuntos, falar um pouco do estilo do livro, né? O objetivo da live aqui é ser uma live bem solta, bem tranquila. Sim, bote fé. Inclusive, Walter, pô, é em primeira mão, né? A primeira vez, a primeira pessoa, a primeira conta, né, fora minha, que a gente tá falando sobre o livro em si, né? Inclusive, não, eu nem gravei podcast ainda, não gravei nada, é exclusivíssimo aí a sua live. É a primeira vez que eu falo publicamente sobre o livro, né? Tirando o post que eu já tinha feito. É uma Valeu aí honra, pelo convite. é uma honra. Eu li seu livro, assim, depois eu vou falar um pouquinho das impressões que eu tive, coisas que talvez não sejam tão importantes, mas que dizem muito, né, da maneira como você escreveu o livro. Você usa aí de todo não sei se você vai concordar comigo, mas você tem um discurso bem metalinguístico, né? Você, o tempo todo, você dialoga, é quase que um bate-papo. Gente, A o proposta livro do era Renato, essa. o livro do Renato é como se você tivesse ouvindo uma palestra, podendo perguntar, podendo fazer uma reflexão. Eu acho que ele é um livro que os coletivos, os grupos de formação deveriam tirar um tempo para discutir os temas aqui debatidos, né, por você exaustivamente, e você tem toda uma bagagem de citações que você faz, que eu acho que enriquece ainda mais, né? Enfim, a gente vai conversar ponto a ponto. Eu não sei como que você quer conduzir, assim. Eu tinha pensado em algo, mas eu queria ouvir, assim, antes de eu falar o que eu pensei, como que você quer conduzir por capítulos, A como gente, que você... A gente pode fazer tipo um bate-bola mesmo para não ficar nem eu falando muito e tal. Tá? A gente pode tratar capítulo por capítulo sem problema, até porque a Terra Sem Amos deu aquele gostinho, né? Eles fizeram um videozinho com teaser e para quem deu um print ali, para quem está morrendo de curiosidade, dava para ver cada capítulo que era. Mas a Tá. gente pode fazer assim. Eu queria só aproveitar a galera que está chegando aí e agradecer demais, né, a presença do pessoal que tá uma hora dessa num domingo, véspera de feriado, colando aí na live, né? Tô vendo muita gente conhecida e outras que eu também não conheço. E, pô, um beijão aí pra galera, um abraço, um salve. E, pô, muito obrigado aí pela presença e mais uma vez reiterar o agradecimento aí pelo convite. Simbora. Vamos lá. Então, eu pensei, né? Deixa eu só antes, se você me permite, eu queria ler um trecho de um poema que eu acho que diz bastante do que você escreveu
escreveu aqui, diz bastante pra gente nesse momento histórico, né? Vamos ver se você adivinha, se você já ouviu isso aqui. Eu conheci recentemente. Levará o germe ardente da nova liberdade. Fundirá a crosta do gelo, afendará. Crescerá e a árvore gigante iluminará o mundo com sua folhagem vermelha. O mundo inteiro surgirá à sua luz, debaixo de sua sombra congregará todos os povos. As armas, irmãos, a felicidade está próxima. Coragem, ao combate, adiante. Desperta vossos espíritos, expulsa de vossos corações o medo covarde e servil. Estreita vossas filas, todos unidos contra os tiranos e os amos. A sorte da vitória está em vossas poderosas mãos de trabalhadores. Coragem, este tempo de desgraças passará rápido. Os levanta como um só contra os opressores da liberdade. A primavera chegará, se aproxima, já vem. A vermelha liberdade tão bela, tão desejada, caminha até nós. Forte, né? Caralho, velho, parece algo que poderia ter sido escrito assim, desde autores contemporâneos a, sei lá, eu chutaria a Mikhail Bakunin ou a Rosa Luxemburgo, mas assim, posso estar completamente enganado, sei lá, de repente foi o Gramsci, o Lenin ou qualquer outra pessoa que com certeza é um socialista revolucionário, né? Sim, é o único poema que se encontrou do Lenin. E ele... Pô, que massa, velho. É um poema bem grande, eu li só um trechinho, quando ele estava em exílio na Finlândia, e estava debatendo com um artista, e ele ia escrever um artigo, que acabou nem saindo, numa revista local lá, e ele escreveu esse poema muito bonito. Eu pensei, quando eu li seu livro, eu não sei se você concorda comigo, não sei se foi até proposital ou não, mas eu acho que o seu livro você consegue fazer uma leitura diversificada de capítulos, não necessariamente ele obedece uma ordem cronológica, embora tem toda uma linha de raciocínio que é importante do primeiro à conclusão, mas eu creio que também tem uma leitura solta. Por exemplo, se você pega um capítulo para analisar num grupo de formação, você consegue dar conta, sem precisar ler o livro inteiro. Foi essa a sua ideia? A ideia original era essa, Walter. Assim, eu confesso que quando eu pensei em escrever o livro, foi justamente numa fase onde eu fiz um detox, né, daqui do Instagram, que é a minha única rede social. E, cara, eu tive basicamente, assim, foi um livro que eu escrevi num tempo que eu nunca imaginei que eu escrevi um livro em, por exemplo, menos de 2 meses. Foi um pouco mais de 1 mês e meio, do começo até o fim. Eu escrevi ele freneticamente, mas ao mesmo tempo tomando todo o cuidado metodológico e Sim. todo o cuidado com a curadoria de cada mínimo detalhe. Por exemplo, a bibliografia, as referências bibliográficas foram todas muito bem estudadas antes. E já era assim, Sim. coisa que eu já tinha de cor, só peguei para fazer a citação. Outra coisa é que cada nota de rodapé foi literalmente pensada para que os leitores pudessem realmente ter uma ampliação. Porque a ideia original, porque eu escolhi a Terra Sem Amos, era a minha primeira e única alternativa que eu queria. Era a editora que eu sou apaixonado pelo trabalho deles, né? Queria mandar um alô, um salve aí pra galera da editora Terra Sem Anos, que eu acho que até entraram aí na live. Eles são uma editora, inclusive, uma editora independente que publicam a maior parte de coisas que vêm do socialismo revolucionário, né, da esquerda radical, numa proposta onde você tem ali textos marxistas-leninistas, muita coisa anarquista também, mas numa pegada independente, né, uma editora do Piauí, né? Então, porra, é um estado que a galera, né, que a galera subestima e tal, que tudo vem focado no eixo sul e sudeste, principalmente sudeste, São Paulo e Rio. E aí eu falei, cara, eu quero lançar pela editora. A editora tem um padrão, né, de mais ou menos publicar livros, né, pequenos, de mais ou menos 50 páginas, 55 páginas, como foi, né, o Manual Antiespecista da ANTAI e da União Vegana Feminista, que eu colaborei com 2 capítulos. E aí eu pensei, porra, eu não posso extrapolar tanto esse número de páginas, então eu queria fazer um compilado.
Só que assim, saiu e foi fluindo tão bem que acabou dando umas 90 páginas. E assim, eu pensei, meu Deus, eu, né, lasquei a editora, e pelo contrário, a galera disse, não, velho, a gente publica sem problema, né, em vez de custar R$ 15, ele custa 22, né, justamente por ser de uma paginação maior, mas ainda acho que o preço está muito, muito, muito bacana, principalmente por frete grátis para o Brasil inteiro, né. Mas assim, a proposta inicial era dialogar com a bolha vegana, mas muito mais com a esquerda. É um livro que foi feito, que foi pensado para a esquerda ler. Um livro que foi pensado para militantes que têm alguma proximidade com o veganismo, se politizar sobre esse debate e, ao mesmo tempo, pegar a galera que já é do veganismo, mas que não tem essa formação política tão aguda, ou não tem uma perspectiva mais revolucionária, para a galera dar uma injeção de ânimo, né, um gás assim, e claro, uma politização bem mais à esquerda do que o veganismo popular, por definição já é, porque a gente pega veganismo popular, né, a galera acha às vezes que veganismo popular não é a mesma coisa, por exemplo, que veganismo anticapitalista, e ou pelo menos deveria ser. A galera confunde popular com receita barata, mas popular vem de poder popular. Então, quando eu escrevi o livro, eu pensei em dialogar. Tanto é que o livro, ele é um pouco socrático, né? Não sei se você notou, mas eu faço muitas perguntas ao leitor, e às vezes são perguntas retóricas, e às vezes são perguntas realmente puramente genuínas. Não são retóricas, são dilemas e paradoxos. Sim. E a ideia era justamente criar uma atmosfera de diálogo, uma atmosfera que a galera pudesse literalmente refletir. Eu acho que a interrogação, né, enquanto sinal, né, na nossa gramática, na nossa comunicação, é a melhor pontuação que existe, né? Em vez de botar exclamação e ponto final, eu acho muito mais válido, muito mais enriquecedor colocar interrogações, porque isso leva a gente a literalmente refinar a nossa reflexão. Então, quando eu escrevi o livro, eu não estava tanto assim pensando que cada capítulo poderia até ser lido independente. Mas quando eu finalizei o livro e fui fazer aquela revisão, eu tive essa mesma impressão que você também teve, de que cada capítulo, tirando o primeiro e tirando o último, que é a introdução e a conclusão, os capítulos que estão ali naquele meio, literalmente o recheio do livro, poderiam ser lidos por ordem independente ou aleatória. Sim. Ou até por tópicos, né? Porque a ideia era mostrar, por um lado, né, que não fazia sentido para a esquerda continuar a apoiar o agronegócio, continuar a financiar a pecuária, que no Brasil, não estou dizendo no mundo, mas no Brasil, é a indústria que mais explora, que mais mata, que mais devasta a natureza, que está literalmente ligada ao trabalho escravo, que está ligada à invasão de terras indígenas, à morte de quilombolas, à morte de ribeirinhos, camponeses, enfim, protagoniza a violência no campo. Eu falei, cara, a esquerda precisa estar dentro desse debate, e ao mesmo tempo eu falei, cara, é um livro que eu quero escrever para duas bolhas que eu transito. Eu transito na bolha da esquerda e transito na bolha vegana. A bolha da esquerda é muito maior, então eu falei, cara, é um livro para dar uma veganizada nessa galera, né? Pelo menos, literalmente introduzir o debate. Eu não queria colocar nem numa linguagem que não fosse acessível. Eu sei que a maioria dos leitores tem um certo perfil de leitura, mas ao mesmo tempo eu queria que, por exemplo, as pessoas que estão, por exemplo, na ocupação, né, aqui ó, do MTST, qualquer um pudesse ter acesso a esse livro. Nem que fosse com um trabalho um pouco maior, ou sei lá, pegando outras referências. Por isso que eu fiz tanta questão de usar bem as notas de rodapé, para que qualquer pessoa pudesse ter um acesso, pudesse, por exemplo, tem uma hora que eu falo sobre um termo que, sei lá, o termo é esquisito, vem do grego. Aí eu vou lá no rodapé e explico de onde ele vem, o que ele significa, para poder facilitar essa leitura. Então, né, a primeira coisa foi pensar justamente nisso. E aí, eu realmente não tinha outra pretensão se não mostrar duas coisas. O lado da história, que a história do veganismo e a história da esquerda são muito próximas, mas muito próximas mesmo. Sim. E, ao mesmo tempo, eu queria mostrar para a galera vegana que não faz sentido você ser vegano liberal, não faz sentido você lutar pelos animais sem atrelar isso às questões sociais, né? Então, não adianta, por exemplo, eu falei de alguns casos polêmicos no livro. Eu falo, por exemplo, da live da Xuxa, né, com a Alerj,
onde ela sugeriu naquela época, né, no auge da pandemia, que no lugar de se fazerem testes em animais, que se fizessem em pessoas do sistema carcerário, pessoas presas, e isso é de um racismo absurdo. Falei também do caso dos carroceiros, principalmente em Belo Horizonte, aqui em Recife. Foram casos muito famosos, onde você teve boa parte da galera com uma energia danada para tentar criminalizar essa prática, e criminalizar essa prática significa criminalizar pessoas pretas, pobres e periféricas, né? Claro que muitos desses projetos têm a ver com reeducação, com uma realocação dessa galera, mas em geral eram projetos que começaram ou se originaram por questões impositivas, coercitivas e usando o Estado burguês para oprimir pessoas da classe trabalhadora. Então, assim, a ANTAD já tinha se posicionado sobre esses casos há muito tempo, mas eu queria trazer esse debate à tona, né, no livro, para que as pessoas pudessem ter uma noção verdadeira de que o veganismo popular não é comida barata, que o veganismo popular é construir o poder popular junto com os de baixo, né? De baixo, né, só o povo salva o povo. Então, a pretensão era, por um lado, atingir a esquerda e, por um outro lado, politizar o debate vegano, que, infelizmente, é muito incipiente, é muito escasso, eu acho ele muito pouco ainda, está engateando ainda, é muito imaturo e é muito raso. Perfeito, Walter. Tanto é que a gente teve a questão aí das últimas polêmicas, que eu nem quero ficar entrando nisso, porque teve muito disse-me-disse, teve muito dedo na cara, né? Estou aqui para falar do livro e não sobre fofocas, como algumas pessoas podem estar esperando sobre isso, mas é só para falar, assim, fazer algo muito pontual de que sim, existe muito racismo no meio vegano, sobretudo do veganismo liberal. Não, o veganismo popular não está isento de racismo, a gente precisa toda hora estar se policiando, mas ao mesmo tempo me causa um estranhamento que as pessoas, quando se refiram ao veganismo, por exemplo, quando a Samantha Luz, né, agora eu tenho que falar o nome dela porque eu citei o caso, quando a Samantha Luz ela fala que o veganismo ele é um movimento muito branco, eu reconheço isso, e eu reconheço que ela está se referindo, obviamente, ao veganismo liberal. Isso não isenta o veganismo popular da crítica antirracista. Sim, também existe muito racismo dentro do veganismo popular. Mas a questão é que me parece que as pessoas que falam muito sobre isso, ou falam sobre esse tipo de veganismo, elas estão se referindo majoritariamente ao veganismo liberal. E é isso que eu estou tentando combater no meu livro. Essa perspectiva que coloca o veganismo liberal como o único porta-voz do veganismo. E não é, ele é um movimento em disputa. E ele precisa ser disputado porque se a gente não disputar o termo vegano, que é o termo que está na boca do povo, que está na boca das massas, se a gente não disputar isso, o liberalismo já venceu. E mesmo se a gente, de maneira muito justa, não estou aqui condenando ninguém, nem estou querendo criticar quem hoje em dia, por exemplo, usa outros termos. Tem gente que não usa mais o termo, eu não sou mais vegano, sou anti-especista. Pode ter certeza que uma hora o liberalismo vai te encontrar. Vai encontrar você, vai encontrar o seu movimento, vai encontrar o seu pequeno nicho e transformá-lo em algo vendável para o mercado e vai desvirtuar. Né? Então, ou a gente disputa aquilo que está na boca das massas, que é a pretensão do veganismo popular ser um veganismo de massas, ou a gente vai afundar esse barco e o liberalismo já venceu, a partir da hora que a gente desiste de usar não só os termos, mas muito pior do que deixar de usar o termo é deixar a prática, né? Deixar a praxis. Eu, sinceramente, não me incomodo com o uso de termos. Eu acho ele importante, acho estratégico, tanto é que eu defendo, sim, se apropriar do termo vegano. Mas muito pior, tanto é que eu nem liguei, eu não liguei para o fato da Samantha Luz dizer que estava deixando a luta vegana, ou deixando, né, o termo vegano, desde que a praxis continue coerente dentro das periferias, dos movimentos populares, da luta pela agroecologia, pelo acesso à terra, pela reforma agrária. Eu não tenho nenhum problema com isso, com terminologia, desde que a praxis seja feita, porque eu vejo muita gente falando A, falando B, falando dela, falando das pessoas que falaram dela, mas eu vejo pouca gente, por exemplo, no seu dia a dia, pelo menos que eu tento acompanhar nas redes sociais. Em geral, Walter, eu só acompanho as pessoas que eu tenho um pouco mais de proximidade, mesmo que seja virtual, e, eu vejo pouca gente, por exemplo, em praxis, no sentido de estar dentro, por exemplo, de movimentos sociais, de um partido político, de um protesto, de uma militância, de algo que seja para além do veganismo. Às vezes não milita nem na sua área de atuação. Então às o cara vezes é não milita professor, nem no veganismo. Não, o cara é professor, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos pegar, o cara não vai num evento,
numa manifestação, numa assembleia. Sim. Né? E aí depois está amanhã é 1º de maio. Amanhã é 1º de maio, né? Então, pois é. eu vou pegar o gancho, só você começou, pra você ver como que quando a coisa é bem escrita e quando a sintonia, você começou exatamente pelo ponto que eu ia pedir para você começar. Eu ia falar assim, olha, eu começaria pelo capítulo, anotei aqui, pelo capítulo 5, que você faz um paralelo direita, você vai falar da questão dos boicotes e tudo isso, mas você vai falar sobre tudo. Direita combina com especismo, esquerda combina com veganismo. E aí, depois, mais à frente, eu ia falar, você pula do 5 para o 6, e aí você falou de todo um discurso especista que, eu sou antiespecista. Pô, daí você pega um caso clássico de um republicano, que é o Scully, que você vai falar, que o cara fez um livro no sentido de se aproximar de uma pauta animal, ou seja, um cara de extrema direita, né, e aí ele vai criticar o Scruton, né, um filósofo nitidamente racista, fascista, de extrema direita, ele é muito utilizado, né, e você vê aonde você vê o perigo. Essa semana você tocou o caso dessa menina, dessa moça. Eu não a conhecia, sinceramente eu não a conhecia. Eu também não. Quase não sigo, quase não sigo nada de receita. Eu só acompanho, nem tenho nada contra a receita, contra nada literalmente, mas eu só acompanho, Walter, não, literalmente as pessoas que constroem a militância dentro do veganismo popular. Por exemplo, eu sou muito fã da galera da Antá, sou fã da galera da Uva, dos militantes que militam nesses movimentos. Eu não faço a mínima ideia, por exemplo, eu sei quem é Ricardo Laurindo, Aleluia, a galera da SBB, sei que tem uma pá de influência que a galera segue, sei que tem algumas influências que tem essa perspectiva popular, mas, cara, eu não faço ideia porque, porra, eu não milito com essa galera, eu não conheço essa galera. É contigo que eu quero trocar ideia, tá ligado? Sim. É com a galera que faz mas você tem uma base, como que a coisa tá louca, né? Como que a gente tá vivendo em Nárnia. Eu falo que a gente tá vivendo numa realidade paralela, tanto à esquerda, e aí eu vou querer que você desenvolva isso, e eu vou fazer algumas contribuições, como a direita. Quando teve esse caso, eu falei, isso não me vem ao caso. Mas aí eu vi que teve eu falei, tem uma questão aqui que é uma questão de princípio. Eu não quero falar do que levou ela ou não a tomar essa decisão, mas é uma questão de fórum íntimo. A pessoa, né, tem sua realidade, a gente não tem que questionar a realidade. Se há um problema de racismo, a gente tem que denunciar, a gente tem que ir para cima, Mas a grande questão era, vamos por causa disso condenar o termo? Eu fiz um vídeo rápido, e eu fui criticado, gente me xingou e tal. Eu fiz um vídeo rápido dizendo o seguinte, olha, que veganismo que a gente está falando? Porque o veganismo popular não é isso, né? Justo, esse é o ponto. Exatamente. A galera quando fala e critica, claro, de novo, eu tenho que reiterar isso, existe racismo dentro de todas as vertentes do veganismo, existe, é verdade. Existe uma pá de macho palestrinha, existe um excesso de querer protagonizar um bando de homem, o movimento vegano que é majoritariamente feminino, existe também. Mas ao mesmo tempo, velho, quando essa galera fala essa crítica, são críticas pontuais, ou esses desabafos, eu imagino que essa galera literalmente só consuma em termos estéticos e audiovisuais, e em termos pragmáticos, só conviva dentro de um veganismo liberal, ou que está muito afastado do veganismo popular. Porque, cara, se eu estou literalmente imerso e mergulhado no veganismo popular anticapitalista e fazendo um trabalho na base, por exemplo, esse trabalho de base que é feito no veganismo popular é repleto de pessoas periféricas, de pessoas negras, de mulheres negras, e, cara, é algo muito, mas muito de igual para igual, assim, o movimento é protagonizado por mulheres. Calha que, porra, muitas vezes quem dá as caras, isso é uma crítica que eu faço já muito antigamente, já é uma crítica antiga, inclusive, calha que muitos homens acabam tendo essa visibilidade, que é fruto de um machismo, mesmo estrutural, da galera só querer dar visibilidade para homens. Mas olha quantas mulheres fenomenais existem dentro do movimento e dentro do veganismo popular. Você pega, por exemplo, a Ecofada, a Ellen Monielli, pega, por exemplo, a Ari Vegan Beauty, pega, por exemplo, a Panela Veg, você tem, por exemplo, até pessoas que são mais badaladas, a própria Samantha Luz, ou até, por exemplo, a Thalita Xavier, você tem uma porrada de gente, uma porrada de mulheres que fazem um trabalho do caralho. E, em geral, a galera
quer dar palco para homem, tá ligado? Sim. E isso é horrível, velho, dentro do movimento, Sim. porque... Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Assim, existe racismo no veganismo? Existe. E eu acho que você faz isso nesse livro, trazer à tona o seguinte: o veganismo não é um movimento puro. Ele faz parte de um movimento, movimentos, porque há vários veganismos, que nasce dentro de uma perspectiva de um capitalismo, no Brasil específico, um capitalismo semicolonial, um capitalismo que é fruto de um processo de escravização, né? Basta a gente ler Lélia Gonzalez, o Vegetal tocou muito essa semana na questão do letramento. Eu acrescentaria o seguinte: mais que o letramento com consciência de classe, porque não há como tirar o veganismo das contradições próprias do capitalismo. Aqui Sim. dentro tem de tudo, como na própria esquerda tem de tudo, né? Pode pensar que cara, hoje... se não fosse isso, não ia ter, por exemplo, esquerdomacho, não ia ter radifem, tá ligado? Nada disso, né? Então, assim, você tirar o veganismo da realidade social e política, você, na verdade, você não está contribuindo com uma pauta política, você está esvaziando, e aí sim, você, de novo, você está fortalecendo aqueles que já são tão fortes, porque eles não precisam de muita coisa para ser fortes, eles já são fortes, eles têm o poder econômico, eles têm a mídia, né? Então esse livro, ele vem num momento muito propício, tanto para as esquerdas, aí quando você fala de esquerda, é importante a gente situar as esquerdas, né? Assim como os veganismos, né? E que para que esquerda que vai ser esse diálogo, para que veganismo? O veganismo é o veganismo popular, a esquerda que vai se identificar com essa sua escrita é a esquerda revolucionária, não é a esquerda pequeno burguesa. A esquerda pequeno burguesa, para ela é interessante o veganismo liberal, porque é aquele cara do grande centro, ele é o cara da Vila Madalena, ele é o cara das grandes realidades, dos grandes centros, e para ele tá bom isso, ter produtos, ter toda essa mídia a favor. Ele não quer destruir o capitalismo, eles não estão preocupados em destruir o capitalismo, querem manter o capitalismo e de uma certa maneira, humanizar o capitalismo. E aí eu falei para você, desse capítulo 5 que você já toca, se você quiser falar um pouquinho dele, do 6, que eu acho que é uma consequência lógica, né, como que esse discurso antiespecista, ele cai no colo de fascistas muitas vezes. Então assim, eu faço um discurso, eu quero me definir como antiespecista. Tá, mas aí você está colocando um bojo de gente que você pode ir de A a Z, né? Não vamos falar aqui que não há antiespecismo muito mais libertário do que o próprio veganismo, as experiências ameríndias, as suas experiências africanas e tudo isso. E tem gente muito mais capacitada para falar disso, como só pegar um livro da Lélia Gonzalez, se você pegar toda essa galera, elas vão falar sobre a questão racial muito melhor que a gente. Mas dentro do veganismo, e aí eu queria que você fizesse essa diferenciação, você já falou um pouco, e aí vai entrar realmente no seu livro, direita, especismo, esquerda, veganismo, e também falar do que nasceu no seu coração, porque a sua introdução já é um capítulo, né? A introdução, gente, leiam esse livro, eu não estou brincando, leiam esse livro, eu li em mais ou menos em 3 horas e pouco, é um livro delicioso, assim, delicioso de ler. De repente não tem uma politização tão grande, não vai ter algumas dificuldades, tudo bem, anota, depois vá nas notas de rodapé, ele explica, tem todo um... Mas assim, se você ler nessa dinâmica, você vai ter uma experiência que eu tive, uma experiência altamente agregadora, uma experiência que fala assim, puxa, isso daqui é realidade. Não que nós não discutamos isso no dia a dia, isso é uma realidade. Fala um pouquinho para mim dessa associação, a galera está comentando, depois a gente tira um momento da live para ler os comentários. Sim, eu faço eu te dou a resposta e logo a gente lê, tem um comentário do Rica e tem um comentário do Carlos também, Vegetal Vermelho. Inclusive, mandar um abraço aí para os dois camaradas. Um abraço para os dois.
Bom, um abraço, inclusive, para a galera que está chegando aí também. Pô, teve uma galera que chegou aí depois, pegou já a live, né, nesse comecinho. Bom, gente, é o seguinte, eu quando escrevi não só o primeiro capítulo e a introdução, mas o capítulo que o Walter está falando, né, é o capítulo que eu falo sobre o Matthew Scully, que é um jornalista, mas ele é do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, Sim. extremamente conservador. Ele trabalhava para o Bush, né, o filho, se eu não me engano, George Bush filho. Ele escrevia discursos para essa galera, para os políticos republicanos, e ele, sem querer querendo, ele escreve um compêndio, uma lapa de livro deste tamanho, dessa grossura, 500 páginas, 500 páginas, para tentar falar, convencer os conservadores sobre a importância do veganismo. Ele literalmente tenta fazer o contrário do que eu fiz nesse livro. Eu tento falar exatamente o contrário dele. Eu estou tentando convencer a esquerda de que a esquerda combina com o veganismo e, pelo contrário, o especismo ele combina com o tradicionalismo e o conservadorismo. Não é à toa que ele mesmo, Matthew Scully, ele vai dar uma lista de personalidades, celebridades, filósofos que são ligados à caça, que são ligados aos piores discursos teológicos para tentar literalmente justificar o especismo. Ele se revela como uma voz dissonante, né? Ou seja, Sim. uma voz perdida no meio do conservadorismo, mas ele vai tentar defender um certo humanismo cristão, né, conservador, que tocaria em algumas partes. Ele pega a Bíblia, ele pega alguma parte da filosofia humanista e tenta readaptar isso a uma espécie de anti-especismo cristão que acaba dando um tiro no pé porque ele só faz elencar uma porrada de gente conservadora que defende o especismo, principalmente a galera do Partido Republicano e principalmente a galera ligada à classe. Ele vai falar, por exemplo, do Safari Club International, o SCI, que é o maior clube de caçadores do mundo, né? E lá nos Estados Unidos, que é onde está a maior parte dos membros, ele vai dizer que mais de 90% dos membros são republicanos, né? Então, cara, porra, isso só revela o quanto a direita ela tradicionalmente está ligada à caça, está ligada à pecuária. Pega, por exemplo, a bancada ruralista, a Frente Parlamentar do Agronegócio, aqui no Brasil. É a galera da direita, né? Inclusive aquela página, De Olho nos Ruralistas, eles publicaram recentemente a relação, quem são as pessoas da FPA, né? A Frente Parlamentar do Agronegócio. Quem é a bancada do boi? Tem até um parlamentar do PT e tem um parlamentar do PCdoB, o que, né, não revela muita coisa. A gente é da esquerda radical, tá cagando assim, para essa galera. Mas assim, majoritariamente são pessoas do PL, do União Brasil, pessoas literalmente dos partidos mais conservadores. Isso só revela o que eu coloco no livro, porque eu usei como uma fonte para esse capítulo. Deixa eu só fazer uma provocação, não posso perder. Eu perco a amizade, mas não perco a piada. Grande parte desses partidos que você falou está na frente ampla com o Lula, né? Mas vamos exato, só para provocar. Não, a provocação tem que ser feita mesmo. Afinal, a gente está aqui entre a maioria, eu imagino, que acompanha a gente é da esquerda radical. E se não for também, não tem problema. A gente respeita, né? Bom, a questão é, né? O cara literalmente conseguiu, e o Caio Pompeia, né? Ele é da USP, inclusive, eu não sei se ele é mais da USP, mas ele fez o doutorado da USP e publicou um livro que saiu aqui no Brasil pela editora Elefante, que chama A Formação Política do Agronegócio. É um livro laranja, muito bom, a editora Elefante só publica coisa boa. E aí ele vai explicar a história do desenvolvimento político dessa frente ruralista no Brasil, né, desde dos seus primeiros períodos, nos anos 90, até chegar agora nos períodos, né, no golpe da Dilma e tal. E, cara, a gente só vê que a galera do latifúndio, a galera do agronegócio, e principalmente pecuaristas, ou seja, a galera da indústria animal, de exploração animal, Sim. são majoritariamente pessoas conservadoras. É quase que 100%, porra. Você pega assim, mais de 95% dessas pessoas são conservadores ou de partidos conservadores. E, ao mesmo tempo, se você pega a tradição libertária desde o século XIX, você vai pegar, por exemplo, você vai pegar a Luísa... Eu citei, eu não vou sair citando todo mundo aqui, mas se você pegar uma lista de pessoas, celebridades do mundo, da militância mesmo, política revolucionária, do século XIX, do século XX e do século XXI, a galera da esquerda, muitas dessas pessoas aderiram ao veganismo. E aí eu vou dizer, a pessoa mais famosa que está na boca do povo, que todo mundo aqui que esteja nessa live, eu imagino que conheça, é a Angela Davis, pô.
Angela Sim. Davis, filósofa negra, marxista, Sim. ela é vegana, tá ligado? Nunca escondeu isso. Ela é vegana há muito tempo, inclusive. Quem não leu tem que ler esse livro dela. Exatamente. Mulheres, Raça e Classe. É, Na página é 19 desse livro, 19 é a página, eu nunca esqueço, a eu sempre cito essa página. Boitempo tem uma edição ótima. Estou fazendo propaganda gratuita aqui da Boitempo. É maravilhoso. Por sinal, eu ainda tenho que agradecer a Boitempo, que me mandou 2 livros, um do Gramsci e um do Lenin, que depois eu vou fazer uma resenha ainda, estou prometendo. Cara, qual é a questão, né? A Angela Davis, assim como várias outras personalidades, pega até, vou falar agora de pessoas, influências que a gente gosta aqui no Brasil. Chavoso da USP, ou um cara do caralho, é vegano. Pega a Sabrina Fernandes, por exemplo, é vegana também. Pega, por exemplo, a Sandra Guimarães, né? A anarquista, lésbica, Papa feminista, a Papa Capim, velho, uma das cofundadoras da União Vegana de Ativismo. Anarquista, vegana. Você tem uma porrada de gente que está militando na esquerda e tem um fenômeno enorme dentro da esquerda, ou de certa esquerda, que é a ascensão do veganismo popular. Então eu tentei demonstrar com unhas e dentes no livro, sem forçar a barra, literalmente eu cito, pessoa por pessoa, nome por nome, eu fiz uma lista não muito gigantesca, para não entediar a galera só com nome, parágrafo inteiro com nome, não quis fazer isso, mas eu quis pontuar que muitas das pessoas que a gente admira, que a gente segue hoje em dia, ou que estão na literatura clássica do movimento socialista, né, o Élisée Reclus, você tem várias pessoas que aderiram, velho, ao vegetarianismo, porque não existia o termo vegan ainda, né, se denominavam vegetarianos. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma família revolucionária ali ainda no século, não é nem século XIX, eu ainda vou mais longe, século XVIII. Eu parti da Revolução Francesa, a data, né, porque eu queria separar onde foi inventado o termo esquerda, a partir da Revolução Francesa, né, 1789. Sim. E aí eu queria pegar, a partir dessa data, a partir da Revolução Francesa, quais pessoas dentro dos espectros do socialismo, seja ele utópico ou científico, qual dessas pessoas se reivindicaram como vegetarianas? E dentre elas, você pega uma família como era a família da Mary Wollstonecraft, né, uma das precursoras aí do feminismo, né, na Europa. A Mary Wollstonecraft era vegetariana, né, a Carol Adams fala disso a toda hora no livro dela, Política Sexual da Carne. Quem era o marido da Mary Wollstonecraft, né, que escreveu Reivindicação dos Direitos das Mulheres? Era o William Godwin, velho, um socialista, um dos precursores do movimento anarquista. Sim. Quem era a filha da Mary Wollstonecraft? É a Mary Shelley, caralho. Ela escreveu Frankenstein, era vegetariana também. Exatamente. O monstro de Frankenstein é vegetariano e tem um capítulo nisso na Política Sexual da Carne. Quem era o marido da Mary Shelley? O Percy Shelley, que também era vegetariano. Você vai ter a Louise Michel, que era vegetariana. Você vai ter uma porrada de gente. Você vai ter a Rosa Luxemburgo, quando esteve no cárcere. Né, ela viu um búfalo sendo espancado e falou, né, você vê o Élisée Reclus, que falou sangue chama sangue, os hábitos correspondem, né, aos nossos princípios e tal. Ou seja, no meio anarquista, por que no movimento straight edge, no movimento anarquista, o veganismo é tão, literalmente tão popular, no sentido de ser muito conhecido e muito difundido? Velho, porque a gente que é anarquista, eu imagino que também isso sirva para marxistas realmente genuínos. Mas, cara, os fins são os meios, né? Ou seja, a estratégia e o objetivo tem que ter uma mínima coerência. Conexão. Então, a minha pretensão de escrever esse livro era mostrar essa coerência, era de dizer, olha, os fins são os meios, e se a gente é contra as opressões, contra todo tipo de opressão, capacitismo, machismo, LGBTfobia, racismo. Se a gente é contra todo e qualquer tipo de opressão, porque toda opressão, toda violência, ou quase toda violência, é arbitrária, o especismo talvez seja a última fronteira que a esquerda precise, né, literalmente abrir um pouco a cabeça. Sem imposição, sem dedo na cara, mas mostrando de maneira efetiva o agronegócio, mostrar pra galera que, o bife que a galera come, o churrasco, sem querer moralizar o debate, mas, cara, eu odeio moralizar o debate, mas pega um dos lemas mais clássicos do feminismo, né, que foi criado lá nos anos 60, que ficou muito popularizado no movimento estudantil e no movimento feminista, que é o pessoal é político. Cara, comer é um ato político. Certas coisas do nosso consumo pessoal tem uma reverberação social e política. Sem querer, de novo. Por isso que o veganismo popular ele é muito certeiro quando diz, cara, beleza, antes da gente querer
moralizar o debate, antes da gente falar em ética, antes de falar de sem ciência, antes de querer qualquer pretensão, a gente precisa fazer a luta material, a luta de classe. Uma luta contra a fome, contra a pobreza extrema, pelo acesso da galera à moradia digna, pelo acesso à terra, à reforma agrária. Enfim, a gente precisa de um combo de estruturas que permitam essa construção desse mundo. E aí por isso que eu tento politizar também o debate para um mundo vegano que ainda não é tão politizado, de que a gente só vai conseguir libertar os animais dentro de uma perspectiva socialista, ecossocialista, uma perspectiva literalmente de luta de classes, material. Não adianta você se banhar de sangue falso na Avenida Paulista, em qualquer outro lugar, e falar que a exploração animal é horrível, quando tem gente passando fome, quando tem gente que não consegue fazer escolhas alimentares, onde a galera está se entupindo de miojo, salsicha, ultraprocessado. A gente precisa, então, né, literalmente, trazer o veganismo como uma pauta de luta de classes, uma pauta material, que, sim, tem a questão da ética, tem a questão dos maus tratos aos animais. Eu acho que a gente pode fazer essa conscientização, mas com muito pé no chão, velho, com muito letramento racial, né? Mas, enfim, antes de eu pensar nisso tudo, eu estava pensando justamente em dialogar, levar literalmente, aproximar esses dois mundos, aproximar a esquerda e aproximar a galera do veganismo. Mas, bom, Walter, para eu não ficar falando aqui pelos cotovelos, que eu acho que eu já falei Cara, muito... a sua fala encanta, você poderia falar a noite inteira, mas assim, Imagina. Eu concordo, tanto é que a gente está aqui, né? Eu estava fazendo uma reflexão antes de começar, e eu estava vendo, assim, perfis de veganos populares que criam conteúdo no Instagram ou no YouTube. Eu vou citar dois que estão aqui, o Vegetal, o Rica. Deve ter mais gente, é que eu tenho um problema de falar com você e acompanhar, eu não consigo. Essa galera, veja bem, você falou uma questão da pauta moralizante. Eu acho que a pauta moralizante, ela surge quando não se tem argumento. Né? Quando você não tem argumento, você parte para a questão da moralidade. Eu li agora recentemente esse livro aqui que eu recomendo vivamente, você que gosta de referências, você já deve ter lido, do Charles Taylor, As Fontes do Self. Ele é um moralista, no sentido de estudioso da moral, né? E ele vai mostrar a topografia da moral, ou seja, a moral ela é relativa. O que é moral? E aí o Vegetal faz essa contribuição muito grande. O que é a moral de determinada coisa para uma população ameríndia? O que é a moral de determinada coisa para um religioso das religiões afro? O que é e assim vai. Então, quando a gente pauta a moralidade no discurso vegano, a gente está partindo, e aí sim eu concordo, do discurso da branquitude, de um cenário onde eu sou o dominador, eu estou falando a verdade. A moral universal. Desculpa o termo. E você é um bosta. Então aí já começa uma relação de opressão. Então, como que eu estou lutando contra a opressão se eu estou produzindo opressão? E realmente eu concordo em gênero, número e grau quando se fala disso. E aí eu pego esses perfis e produzem conteúdo, e eu não quero ofender ninguém, mas, por exemplo, você pega um perfil de uma pessoa que faz receita. Eu acho muito belo. Tem gente, você tem o vegano, os veganos periféricos, né, que são dois. Sim. Os caras são foda. Você pega a do Barraco, a Thalita. O blog da Sandra, assim o Papa Capinha, originalmente era sobre receitas, mas é um pessoal que o pessoal fala de receita dentro de uma perspectiva política, é o que você falou. Agora, se você pegar esses canais, a maioria tem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Aí você tem um Vegetal ralando com poucos seguidores, o Rica ralando, eu estou começando agora, então não posso nem reclamar, não era desse meio, né? Então, assim, alguma coisa está errada. Claro. Isso é um sintoma, é a febre, a gente identifica a febre no organismo, alguma coisa está errada, tem uma infecção, tem alguma coisa. Então, será que realmente os veganos, né, são pessoas que realmente não estão atrás de conteúdo? Ou pode ser o inverso, não tem conteúdo para que se consuma, ou os conteúdos ainda são muito, muito restritivos. Aí vem
todo um material que vem se produzindo, e eu acho que a gente está crescendo no sentido de começar a mudar esse cenário. Mudar em que sentido? A luta é uma luta hercúlea, é uma coisa gigantesca, né? Às vezes eu me sinto como no mito de Sísifo, né? Todo dia arrasta uma pedra, vai lá, chega lá, a pedra rola de volta. E tem muita gente desistindo, muita gente ficando doente, você mesmo precisou fazer um detox de redes sociais, porque há uma toxicidade. Eu vou dar um exemplo essa semana. Já teve esse caso que a gente comentou, e teve o caso da capivara. 2 casos que eu acho importantes, eu não estou desmerecendo isso. Mas, poxa, parece que os veganos não têm nada para falar. Ou, cara, por exemplo, compartilhar um santuário que está quase falindo em dívidas e tudo, porra, a galera não compartilha. Agora, quando tem uma polêmica, quando tem um babado, quando tem uma fofoca, meu irmão, a coisa toma uma proporção tão gigantesca e tão avassaladora que parece que nem existem outros assuntos, ou que não existe, inclusive, nenhum outro assunto literalmente urgente. Como, por exemplo, os Yanomamis estão morrendo. Os Yanomamis, o cara tomou um tiro na testa. Acabei de ver uma notícia agora à tarde. Eu vi. Aí teve lá o acampamento dos povos indígenas. Ou seja, tem uma série de diálogos que a gente, como veganos, que se a gente fala que o veganismo é um movimento político, eu falo, onde que estão as discussões políticas do movimento? Com salvas exceções, que conseguem, às vezes até mesmo de um discurso da capivara, fazer algo propositivo. Sim. E legal, e está tudo bem. Mas a maior parte por exemplo, tem a questão da reforma do ensino médio. Eu não vejo a galera falando, né? Então, assim, a gente tem que começar, se a gente quer atrair a esquerda, a gente tem que começar a mostrar que as nossas pautas são sociais. Não adianta só falar, olha, a gente tem que se unir com a luta, que é o que você está fazendo lá com o MTST, e assim sucessivamente, muita gente fazendo. Exatamente. Então, se a gente não se associa à luta política, mas no sentido de política mesmo, de, olha, vamos questionar isso aqui, vamos fazer isso, a coisa não avança. Então, Exato. Parece que o veganismo está numa bolha preocupante. Uma bolha, assim, que a gente tem que refletir, e aí materiais como o seu, esse livro maravilhoso, e outras coisas que vem sendo produzidas. O Vegetal tem um livro muito legal, Ontofagia. Ontofagia. E a galera, e tem muito material sendo publicado, editora que você publicou. Sim. O livro, é uma editora especializada. Então... A Rami Ferreira também, a Martina Davidson, tem uma galera enorme publicando também, né? Então a gente tem que começar a promover esse tipo de debate. A ideia que eu comecei de falar, vamos fazer live, porque assim, aqui é muito limitado. Se eu fico fazendo só as minhas publicações, mas eu não dialogo, porque isso aqui é o debate, isso aqui é a dialética. Eu vou contrapor, você vai falar, não, Walter, eu não concordo, aí vai entrar gente falando, poxa, tal coisa. É pouco, mas aqui a gente tem que elevar o nível de consciência de classe. Primeiro, se a gente está aqui, a gente não está só aqui, eu tenho minha militância fora daqui, você tem sua militância fora daí, mas se a gente não eleva, qualifica também os debates aqui, se a gente fica só discutindo sobre a capivara, se a gente fica só discutindo sobre assuntos que eu acho que são importantes, a gente tem que discutir, não significa que a gente tem que minimizar esse debate. Sim. Mas, poxa, vamos fazer uma live para falar desse capítulo do livro do Vegetal? Vamos fazer uma live para falar desse livro de não sei quem? Tem esse seminário que a fulana deu lá no MST. Olha, foi tratado esses assuntos. Então a gente tem que começar... Se a gente realmente quer falar que o veganismo é um movimento político, a gente tem que fazer política no movimento vegano. E não só ficar falando para a bolha. Porque às vezes a gente critica com tanta ênfase, só que a gente faz a mesma coisa. Claro, a gente politiza, a gente eleva o nível da consciência. Só que isso está chegando ao externo, porque o cara que está lá, o carnista, o esquerdomacho, que está lá, ele vai olhar e fala assim, os caras estão discutindo, ó, aqui, ó. Teve um cara que eu comecei a minha militância é o contrário. Eu sempre fui marxista, eu sempre fui da esquerda clássica, depois eu vim para o veganismo. E agora eu estou inserido nesse meio que para mim é uma questão fundamental. Não existe um sem o outro. Isso para mim já é algo introjectado. Agora, como que eu chego
nesse meu camarada. O camarada me chamou nos bastidores e falou assim, não acredito que vocês estão discutindo isso. Chamou. Falou. Aí eu falei... É engraçado porque a galera quer fazer nota de repúdio quando morre um Yanomami, a galera quer fazer nota de repúdio quando um território é invadido pelo agronegócio, é invadido para virar plantação de soja, que vai ser destinada ao gado, tá? Não vai ser destinada ao prato que o vegano come, não. Tá? Mais de 85% da soja brasileira, ela é destinada para virar ração animal, velho, é pro gado. Então, assim, a galera quer continuar fazendo nota de repúdio. Porra, eu até comprei, vou até fazer uma propaganda aqui para uma galera muito legal que vale a pena. Eu comprei uma camisa muito bacana que atrás tem uma guilhotina e tem assim, nós não fazemos nota de repúdio. É uma camisa muito da hora, da Avante 26, a galera aí do ABC Paulista e tal. E, cara, essa coisa de fazer nota de repúdio não adianta muito. O que adianta, sim, é a praxis. Eu falo pra galera sempre, velho, independente, teorizar é muito importante, é uma coisa fundamental em qualquer luta, mas tão importante quanto a praxis, e eu acho que é muito negligenciada, é a organização. Você tem que se organizar, velho. Por exemplo, se você é estudante ainda, é estudante secundarista ou estudante universitário, cara, tem um movimento estudantil. Se você é uma mulher, tem um movimento feminista. Se você é uma pessoa negra, tem um movimento negro. Se você tá dentro de alguma das siglas LGBTQIAP+, se organize em um coletivo também, se organize em movimentos sociais. Os partidos. Partidos, se você for marxista-leninista, se você for um anarquista, você vai também ter uma espécie de partido, que são as federações anarquistas, os coletivos e tal, os sindicatos, ou seja, tem lugar para pra galera se organizar, tem muito lugar pra galera se organizar, mas eu vejo pouca gente, velho, se organizando. A galera parece que vive numa bolha na internet, que beleza, é muito legal quando a galera teoriza, compartilha conteúdo, mas eu acho que a galera tá sendo, tipo, muito negligente. Assim, eu não conheço a vida de todo mundo, não conheço a maioria da rotina das pessoas que me seguem ou que eu sigo, mas o que eu vejo é a galera, assim, eu vejo muita foto de rolê, tá ligado? E eu não tenho nada contra, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos pro rolê, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu vejo pouca gente compartilhar coisas da própria militância. Não acho, por exemplo, que você vá numa ocupação e vai ficar tirando foto como se estivesse fazendo turismo, até porque, por exemplo, na ocupação tem criança. Eu não vou filmar, tirar foto de uma criança sem autorização do pai, tá ligado? Não acho isso legal. Eu compartilho, por exemplo, as minhas peripécias lá no MTST na Cozinha Solidária quando a gente está fazendo, por exemplo, um mutirão, quando a gente está fazendo alguma coisa. Até porque a gente não está para fazer nem turismo e nem blogueirice de militância quando a coisa está acontecendo ali no local, né? Tanto é que no dia que eu estou, por exemplo, na Cozinha Solidária, eu até faço os registros, velho, mas eu só vou publicar no outro dia, tá ligado? Porque eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Ô, Renato, colabora lá. Ô, cara, eu vou colaborar agora, que aí depois eu vou ter que fazer não sei o que, eu só vou ver o celular à noite. Pois né? Você tá ali, não corre, né? Ô, Walter, desculpa te interromper, só para a gente não esquecer, tanto eu quanto você, que deixa eu só ler um comentário aqui, um do Rica, um do Vegetal, só para a gente dar conta também dos comentários. Deixa eu só fazer também, o Rica ele faz uma para mim no particular, você não vai ter acesso. Eu não sei, pretende fazer encontros para discutir sobre o livro? Já tem ideias para um próximo livro? Acho que ele fez também aqui. Se a galera me convidar, velho, grupo de estudos, assim, essas coisas, assim, eu topo, velho. O Rica também perguntou aqui, já tem ideia para o próximo livro? No próximo livro eu não tenho nem ideia, mas talvez seja sobre disputar o termo vegano ou não. E aí poderia ser um livro sobre não só o racismo, mas a opressão que a gente mesmo muitas vezes corrobora dentro do movimento. Poderia ser um futuro livro, né? Afinal, vale ou não a pena disputar ainda o veganismo? Talvez essa seja a minha pretensão futura. E a outra coisa foi, tem planos de ir a outras cidades e fazer encontros para falar do livro? Cara, eu tinha muita pretensão de ir para São Paulo, muita, porque a maioria das pessoas que me seguem e o meu coletivo, a ANTAR, é originalmente de São Paulo, né? Eu também faço parte da UVA, né? Eu sou da Associação Vegana do Recife, que é um coletivo da UVA, mas assim, meu coletivo primordial é a ANTAR. E a galera tá toda lá em São Paulo e a galera queria muito que eu fosse para lá. Só que, cara, tô em reforma aqui em casa e aí a grana, obviamente, tá bem curta, mas fazendo já uma espécie de provocação, se uma galera quiser se organizar, fazer uma vaquinha e quiser, sei lá, bancar pelo menos uma perna de passagem de avião, a ida ou a volta, a gente até negocia isso tranquilamente.
Mas por Ó, enquanto a grana tá dormir, onde dormir, você fala comigo. Não, minha mãe mora em São Paulo, seria Ah, super melhor tranquilo. ainda. Senão você já podia, já te providenciava. Mas assim, em espaços virtuais, sempre que a galera quiser chamar para uma live, uma palestra, um seminário, um grupo de estudos, porra, super vou topar isso. E, cara, eu O acho que 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 o Vegetal comentou? E aí logo depois o vegetal, acho que a gente ainda. É porque eu acho que agora vai ficar bem fora do contexto, mas ele tinha comentado. Mas não há letramento que não implique uma reflexão sobre classe, e o mesmo vale para a consciência Concordo, de classe sem reflexão sobre raça. É perfeito, que concordo, está na base do processo de concordo, acumulação e vale para muitas pautas. Perfeito, concordo. Carlos. Deixa eu só Certíssimo. ver se ainda teve outro comentário. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Rica Quantos está anos você falando aqui tem? sobre Quantos anos? Fazer uma pergunta pessoal. Quantos anos você tem? 31, velho. O cara 31. consegue ler sem óculos. Ah, eu vou falar pra você. Eu com óculos não consigo ler direito. Deixa eu ver aqui, a Léa Drummond, ela falou aqui, ao invés de ficar tentando destacar veganos errados, o movimento, né, seria o caso de trazer pessoas da esquerda para o nosso lado, conscientização. A gente precisa, velho, trazer a esquerda para o nosso lado, sem apontar dedo na cara, sem ser assim, porque existem abordagens e abordagens, tá ligado? Eu não vou chegar, por exemplo, na hora de um almoço, lá no MTST, e a galera olha assim meu prato, pô, Renato, tu é vegano, né, e tal, pô, eu até tenho simpatia, mas não consigo. Imagina, num caso muito hipotético, que eu fosse uma pessoa super chata e falasse, meu irmão, tem um cadáver aí no teu prato e tu é o financiador do agronegócio. Primeiro, eu tô individualizando um debate que é sistêmico, eu já tô errado, tá ligado? E a outra, velho, que Acabou. você precisa mostrar o lado bom, não apenas a coisa negativa. É o que a gente fala, por exemplo, nas esquerdas, do pessimismo da esquerda. A gente critica muito o capitalismo, e isso é completamente coerente, mas a gente esquece também de pautar o que é o socialismo, do que é esse sonho, essa utopia Sim. tão bonita, né, para um futuro próximo. Ou seja, não só criar as coisas e o discurso a partir do negativo, mas também a partir do positivo Eu também, né? vou aproveitar que você entrou nisso. Fala um pouquinho pra gente do capítulo 3 que você fala esquerda e direita, subjetividades e afeto. Achei lindo esse capítulo. Valeu. Eu não queria fazer uma análise tipo que caísse muito, por exemplo, para antropologia ou até para psicologia. Quando eu falei subjetividades e afetos, eu estava querendo muito mais falar de axiologia. E aí eu vou traduzir o termo, porque talvez as pessoas não conheçam muito. Axiologia vem de valores, né? O estudo dos valores, né? Quais são os nossos valores na esquerda? Por exemplo, a esquerda, quando teve a eleição do Bolsonaro, isso eu coloco logo no capítulo 1, se eu não me engano, quando o Bolsonaro foi eleito, lá em 2018, uma tatuadora e ilustradora mineira, que agora eu esqueci o nome, mas eu citei o nome dela no livro, ela fez uma ilustração muito bonita que era uma mão segurando outra e uma flor no meio e tal, que era aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, ninguém deixa ninguém para trás. Na verdade, gente, eu esqueci de falar uma coisa. O título do livro e essa pegada surgiu a partir de uma fala muito bonita da Sandra Guimarães, num evento que aconteceu aqui pela UVA, aqui em Recife. Ela fala, grosso modo, assim, na fala dela, que ser de esquerda é não deixar ninguém para trás. E aí ela estava se referindo também à questão dos animais. E aí eu faço essa provocação no livro. Porra, ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, ser de esquerda é não deixar ninguém para trás. Ninguém pode ficar para trás. Os nossos valores são de quê? De inclusão, de respeito, né, de solidariedade, de fraternidade, de compaixão. A esquerda luta por isso. Não é à toa que a esquerda luta contra o racismo. A direita, apesar de uma certa direita liberal se reivindicar como antirracista, porra, eu não conheço nenhum grupo de esquerda supremacista branco. Agora, de direita, eu conheço vários. Pega aí a Ku Klux Klan. Por exemplo, você tem grupos da direita que são a favor da luta feminista dentro do liberalismo, mas, assim, eu não conheço nenhum grupo da esquerda organizada que seja antifeminista. Eu desconheço. Ou seja, os valores da esquerda e a sua forma como ela se organiza tem tudo a ver com esses valores. Inclusão, respeito, respeito pela vida, sem cair naquele moralismo natalista ou antinatalista. Não estou aqui tocando na questão do aborto, tá? Do direito ao aborto, sim, tem que ter o direito ao aborto. Mas eu estou falando do respeito à vida como algo, literalmente, esqueçam
Esqueçam moralidade nisso. Respeito pela vida no sentido de respeitar o outro, a vida do outro. Seja esse outro uma pessoa branca, uma mulher, uma pessoa negra, um animal, qualquer pessoa e qualquer ser. Ou seja, o respeito e a consideração ao outro é algo que marca muito mais a esquerda do que a direita. A direita é cheia de ódio. A direita tem, movimentos supremacistas brancos, a direita tem movimentos organizados contra a luta das mulheres, né? A direita tem movimentos, né, pró-natalismo, paramilitares, neonazista. É porque, você pega, por exemplo, grupos de esquerda que lutam sobre pautas históricas, essas pautas são sempre para incluir alguém, velho. Ou alguma pessoa, alguma categoria. A esquerda é inclusão, tá ligado? Né? Enfim, né? Eu não sei porquê, velho. Alguém colocou aqui. Davi, não sei se você digitou errado aí, mas você botou um emoticon aí da bandeira de Israel. Tá? Nada contra o povo judeu, mas aqui a gente não apoia o Estado de Israel, não, tá? Inclusive, essa é uma pauta da esquerda. Aqui é Palestina na veia e não tem espaço para sionismo. É um povo oprimido, né, meu? Se você defende, me perdoe, mas, cara, aqui não, velho. Às vezes ele colocou errado, senão Espero que sim, velho. Por isso que eu não tô querendo dar logo a rebordosa aqui, nem ser grosseiro, mas, enfim. Bom, para resumir a questão, Walter, o que eu tô tentando colocar em termos de valores é que a esquerda, velho, ela defende a inclusão, o respeito, né? O respeito à diferença, o respeito ao direito do outro de ser diferente, o respeito pelas pessoas negras, pelas mulheres, pelas pessoas periféricas, a luta pela vida, pela dignidade, enquanto a direita está toda hora tentando minar isso. A direita tenta minar a dignidade, a direita tenta minar os grupos minoritários, ou pelo menos minoritários em termos de representação política, porque, aqui no Brasil, o Brasil é majoritariamente um país negro. Então, assim, a gente não está nem falando de minoria, a gente está dizendo do acesso que a maioria deveria ter a coisas básicas, como saúde, educação. Então, quando eu coloquei isso como um capítulo, né, analisando, por um lado, os valores da esquerda e os valores da direita, eu falei, onde é que vocês acham que o veganismo, que é a compaixão e o respeito, sobretudo o respeito, independente de compaixão ou não, o respeito pelos animais, deveria estar onde? No polo direito ou no polo esquerdo, velho? Para mim é óbvio que isso está no polo esquerdo, é óbvio que a esquerda deveria abraçar o antiespecismo, o veganismo, como uma causa, velho, que já deveria ter sido abraçada há muito tempo, tá ligado? Mas enfim, né? Tem aí mais comentários também, deixa eu ver. O Castro aqui falou, o Castro de Souza, ele falou aqui, a esquerda só pega em armas para se defender dos massacres e da dominação da direita. Perfeito, velho. Perfeito. A luta da esquerda sempre foi, inclusive, muito mais defensiva do que ofensiva. A gente nunca promoveu gratuitamente... Exato, a gente é massacrado, o povo é massacrado. Né? A direita promove genocídio, promove limpeza étnica, promove invasão a outros países, promove imperialismo, promove a fome. E, cara... Eu vou só dar um dado. A Revolução Francesa tem um número muito maior de mortes do que a Revolução Russa. Pois é. A Revolução Russa, no seu início, teve uma quantidade muito... Não podemos minimizar uma quantidade pequena de mortes. Era um processo revolucionário, morreu pessoas. Mas infinitamente foi muito menor do que comparar. A Revolução Russa começou a ser mais violenta, vamos dizer assim, quando vieram o processo contra-revolucionário, ou seja, 13 países se uniram para invadir a Rússia, para tirar os bolcheviques do poder. Aí tem toda aquela história do Trotsky como líder do Exército Vermelho, criou o Exército Vermelho, de trem pela Rússia inteira, mas era um movimento de autodefesa. Ou era feito aquilo, ou não existiria a União Soviética. Né? Exato, então, assim, o camponês, quando ele ocupa a terra, ele está reivindicando o direito à terra. Ele não está reivindicando outra coisa. Vem a burguesia com seu status quo, seu estado de violência, e vai fazer tudo para massacrar esse povo. A gente teve agora, não sei quantos anos de Eldorado dos Carajás, e tantos outros
Você, no seu livro, você fala do massacre dos povos indígenas, você fala sobre a morte de ambientalistas, você cita Chico Mendes. Aí eu lembrei, quando eu estava lendo o livro, eu lembrei dessa pessoa maravilhosa, que é a Dorothy, a irmã Dorothy. Stang, né? Cara, essa mulher com uma senhora, ela foi morta, executada a sangue frio, com muita violência. Então, assim, a esquerda não é violenta. A esquerda, ela quer um mundo para todos. Simples assim. Agora, é claro, como que vai vir esse mundo? Vai ser... Aí é um processo histórico. Como que a gente vai fazer? É através da revolução. E a gente não tem que ter medo de falar isso. É a revolução. Assim, o nosso objetivo final é a revolução. Vou deixar você falar, às vezes eu pego ou me empolgo. Não, imagina. Eu vou só aproveitar, Walter, essa bola que você me passou para responder o comentário aqui da Betânia Junqueira, que ela perguntou aqui, como formar um coletivo em uma cidade muito conservadora e a pequena esquerda que existe é liberal? Ela está se referindo aqui a Pouso Alegre, Minas Gerais. Assim, Betânia, não tem muita fórmula mágica, porque assim, o que você tem que fazer primeiro mesmo é encontrar as pessoas que às vezes estão perdidas em espaços espalhadas e não estão organizadas, e a partir disso aí, organizá-las. Por exemplo, se tem uma galera, eu não sei se você está se referindo a formar um coletivo vegano ou a formar um coletivo da esquerda radical e revolucionária. Independente, serve para os dois essa resposta. A ANTAR, como é que a gente se organiza? A ANTAR, ela começa a criar qualquer tipo de célula em qualquer lugar, em qualquer estado, a partir de apenas 3 pessoas. E assim, às vezes você acha que é a única pessoa da cidade, mas pode ser que não. Ou pode ser que na cidade vizinha, que fica a 30, 40 quilômetros, tenha essas 2 pessoas e você consiga fazer um movimento, às vezes, não na cidade pequena, pequeníssima, mas na região, né? Ou seja, se a gente não consegue se organizar pelo bairro, que seja pela cidade. Se não for pela cidade, que seja, né, pelo estado. Se não for pelo estado, que seja pela região, né? Então, essa seria a dica que eu daria para assim, se organizar. Tem um camarada aqui, o Castro de Souza, ele fala, outro exemplo é o Domingo Sangrento. Sim, Trotsky escreveu esse livro aqui, que eu recomendo vivamente, A Revolução de 1905, ele conta aqui em detalhes, foi uma coisa absurda. Comuna de Paris, todas... você é de onde? Que lugar que você é? Recife. Recife tem histórias e mais histórias de resistência. Aliás, você está começando algo novo, você não, o pessoal que milita junto com você, está trazendo a Recife a história de Recife, porque a história de Recife é uma história de luta. Estou errado? Então, e só para inclusive complementar, já falando sobre isso, e ainda aproveitando o ganchinho para voltar para a questão da Betânia, tem um camarada que recentemente fez o processo de ingresso na ANTAR, Pernambuco, e ele é de Olinda. E assim, ele supostamente está isolado lá em Olinda, mas a gente está na região metropolitana. Ele talvez não tenha conseguido se articular com outras pessoas em Olinda, porque talvez Olinda não tenha um coletivo vegano tão bem organizado, mas aí, porra, a gente tem pessoas, por exemplo, a gente tem o Rafael que está em Caruaru, velho. A gente tem pessoas em Jaboatão dos Guararapes, que fica cidade vizinha, que é Recife, tão distante quanto Olinda. Então, se a gente tem essa vontade, a gente precisa se organizar, velho. Porque, vamos lá, né, Walter? A organização é o único meio para mudar a realidade. Só a luta muda a vida. Coletivo. E a luta organizada, coletiva. Coletivo, a luta é coletiva. Fala um pouquinho para o pessoal, você citou a ANTAR, pode ser que as pessoas, pode ser que tenha pessoas aqui que não saibam o que é o ANTAR. Sim, então, gente, a ANTAR é um coletivo, né, criado em São Paulo originalmente, e o nome, né, é meio esquisito para algumas pessoas. ANTAR vem de Asia Ramazan ANTAR, que foi uma guerrilheira curda que acabou morrendo, né, acabou falecendo num conflito contra o Estado Islâmico na época, né. E aí, como a Revolução Curda é um modelo e um paradigma para gente que luta, né, pela ecologia social, né, porra, a Revolução Curda é linda, ela tem como 3 eixos principais: feminismo, ecologia e uma democracia direta, um socialismo revolucionário libertário.
né, que agrega anarquistas, marxistas, gente de todas as correntes da esquerda, antifascistas, e o internacionalismo. Então a Revolução Curda, né, a Revolução de Rojava, ela é uma referência, e a Asia Ramazantã se tornou esse símbolo, né, uma mulher, uma guerrilheira curda, né, que acabou morrendo contra, né, o Daesh. Eu não gosto nem de falar de ISIS, porque Estado Islâmico mancha um pouco o nome da minha religião, que é o Islã. Eu sou muçulmano, né, Eu fiquei quem não sabendo sabe. que você é muçulmano. Pois Fiquei é. sabendo. Bacana. E viva a Palestina livre. Viva. Você sabe que no Brasil teve um movimento, teve uma das poucas vezes que a esquerda se uniu na luta social, né? E foi justamente a luta antifascista. Foi a revoada dos Galinhas Verdes, né? Perfeito. Então, assim, veganos de todos os lugares que nos ouvem, vamos nos politizar, né? Esse livro do Renato é um livro, eu acho que é quase que um curso pequeno, mas assim, pequeno não no sentido de profundidade, mas pequeno porque a partir desses temas, e acho que também você deixou isso subentendido, desmembram infinitas possibilidades de debate. Se a gente quisesse fazer uma live sobre um desses tópicos, a gente conseguiria, porque ali há elementos suficientes para a gente discutir. E nessa pauta de politizar o veganismo, né, trazer o veganismo, porque assim, é inconcebível que uma pessoa que luta pela libertação animal não consiga fazer conexão com a libertação do ser humano. Na outra live, até eu fiz uma associação de veganos que são fanáticos, né? Acabam num nível de fanatismo, de seita, que começam a odiar o ser humano. Eu odeio o ser humano. É lógico, se você odeia o ser humano, você não vai se organizar, mas você também não vai libertar os humanos, os animais. Então, assim, a luta pela libertação animal, ela faz parte da luta pela destruição de um sistema que oprime todos nós, os animais. E isso você detalha bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso no livro. Inclusive, né, Walter, pegando esse gancho, tem uma parte que eu coloco uma questão muito genuína. Afinal, vamos supor que o capitalismo, né, se acabasse, a gente conseguisse instaurar um socialismo mundial, né, a gente chegasse a uma revolução mundial e triunfasse. Será que nesse regime os animais seriam libertos automaticamente? Não, velho, porque você tem que mudar a cultura. Mas em qual regime político, e aí político eu também pego econômico e sobretudo ideológico, cultural, seria mais viável essa libertação? No capitalismo que objetifica e mercantiliza toda a vida, ou numa perspectiva, por exemplo, ecossocialista, que tem uma visão mais ecológica, que tem uma visão de respeito, e que tem, sobretudo, se for para a gente fazer uma revolução, que ela seja feita pelos de baixo, pelos povos indígenas, pelas pessoas pretas, pelas pessoas periféricas. E, cara, é aquela coisa, a gente precisa fazer esse processo revolucionário, a gente precisa se politizar no sentido freiriano da coisa, para que de oprimidos a gente não queira se igualar ao opressor. A gente faz muito isso com os animais, né? Porque, beleza, você é antimachista, você é antirracista e tudo, mas na hora de ter uma coisa básica como um hábito alimentar, supondo que você tem escolhas alimentares, supondo que você tem uma renda que seja digna, você ainda está compactuando com um tipo de opressão, que é o especismo, né, a violência contra os animais. Então, assim, o Castro aqui até falou, né, Chico Mendes vive, aquela provocação do Chico Mendes, ela pode ser até revertida para uma paródia. Ele fala, né, que ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? E, luta de classes sem ecologia é o quê, então, tá ligado? Seria uma abstração metafísica. Uma abstração, afinal, velho. Até pra gente sobreviver no nosso mundo socialista futuro que a gente tanto sonha, esse futuro tem que ser sustentável. A gente precisa de um planeta para habitar. E se todo mundo quiser comer carne, valendo mesmo, como o padrão dos americanos ou dos europeus, cara, a gente precisaria de 2, 3 planetas a mais, porque não dá conta a quantidade de terras.
Você tocou num ponto fundamental. Você tocou num ponto fundamental. Velho. Você tocou, assim, por uma questão lógica, esse ser humano que nascerá da nova sociedade, ele vai ser, evidentemente, um ser humano sem opressão. Ele poderá se dedicar a, como dizia Marx, de manhã ele trabalha 2 horas, depois ele vai... Marx fala uma coisa específica, ele vai pescar, a gente não, né? Ele vai escrever poesia à tarde, ele vai... Enfim, esse ser humano, por uma questão lógica, e aí ética, e aí não moral mais, né? Que é uma diferença. Uma questão lógica. Primeiro, lógica, não há planeta para esse modelo de produção de alimentos. Não há. Então, se hoje... Para cada 1 quilo de carne, você gasta virtualmente, desde o plantio dos grãos, a irrigação deles, até o corte final do boi, 17 mil litros de água, gente. Isso é insustentável, pô. E né, esse tipo de debate que eu faço com meus camaradas da esquerda. E é esse tipo de argumento que os veganos têm que aprender. Não que a gente queira ensinar nada, mas assim, a gente tem que se politizar. Não adianta ir só para o caminho da moral, da pauta moralizante. Sim. A gente não vai conseguir nada com isso. Não que não haja elementos ali que nos tocam, senão nós não seríamos veganos. Nós somos veganos pelos animais. Mas é uma questão ética que é muito maior, é uma questão lógica. A gente pode ir por outros caminhos, Perfeito. Mas para a gente ir por outros caminhos, a gente tem que se politizar. Se a gente não tem politização, e aí é um puxão de orelha entre nós todos, se a gente não tem politização, a gente vai só falar da moralidade. A gente não vai ter o que falar. Se eu não tenho o que falar, eu chego para minha família e eu brigo com a minha família porque eles estão comendo carne. Eu deixo de falar com a minha mãe, eu deixo de falar com meu pai. Né? Então, assim, e aí, quem que colabora com isso? É o veganismo liberal, que é aquele veganismo que fala que todos têm acesso ao mesmo modelo de consumo. Isso as pessoas estão passando fome. Agora, na pandemia, as pessoas revirando o caminhão de ossos. Fragioso. Então, assim, gente, se a gente não falar em soberania alimentar, se a gente não falar em trabalho para todos, eu não vejo um vegano falando que fechou uma quantidade gigantesca de fábricas e continua fechando. Sim. Eu já não vejo um vegano indo contra o salário mínimo de 1.320. Eu não vejo um vegano, não vejo um vegano, por si só uma definição incorreta. Nós que estudamos filosofia sabemos disso. Mas eu vejo pouquíssimos veganos falando sobre essas coisas. Sim. Eu não vejo eu vejo poucos veganos falando, por exemplo, que o salário mínimo deveria ser o piso do DIEESE, que é 6 mil e pouco. Nenhum brasileiro deveria ganhar abaixo de 6 mil e pouco. E não que isso seja luxo. Isso é o básico do básico do básico para o ser humano ter dignidade. Sem dignidade, não tem escolha moral. Exato. Sem dignidade, eu sou mãe, meu filho está passando fome, tem uma galinha no quintal, o que essa mãe vai fazer? Por mais duro que seja. Eu sei que tem veganos aqui que vai se chocar com o que eu estou falando. O que você vai fazer? Você é uma mãe, velho. Seu filho está passando fome, você tem lá seu sitinho. Você vai, o que você vai fazer? Você vai, né? Tem um filme chama Francesco, conta a vida de São Francisco de Assis. Esse filme é interpretado pelo Michael Hurk. Eu acho engraçado, me veio essa cena na cabeça. Tem um carneirinho e eles estão morrendo de fome. E eles não querem matar o carneiro, eles ficam um dando o carneiro para o outro, porque, como franciscanos, né, eles não queriam aquele tipo de violência. Então, gente, chega uma hora que a necessidade é o que define as escolhas. E nós estamos nessa realidade. E nós temos que falar, e aí sim eu concordo com esse discurso de a gente tem que ter letramento racial. 90% da população carcerária no Brasil é pretos e pobres. Aí eu chego com esse discurso de classe média, pequena burguesia, falando que lá, olha, vamos comer tofu, aí tu vê que o do tofu quanto tá... o BK lançou um lanche... Me poupe, né? Eu ia falar um palavrão, mas segue lá com o seu livro que tá delicioso. Vai lá.
Não, mas é isso, gente. Inclusive, a título de conclusão, né, para também a live não ficar tão demorada, né, Walter? Eu imagino que a galera também, ou quem está assistindo, eu seria o tipo de pessoa que, se eu estivesse assistindo a live, eu estaria assistindo ela comendo ou fazendo o meu jantar a essa hora, né? Mas como eu sou a pessoa que está na live e que ainda vai jantar, né, eu acho que a gente já pode se encaminhar para as conclusões. E assim, só para dar São um belas resumão as suas geral, né, conclusões. pronto. Só para dar um resumão geral, até para a galera que chegou um pouco depois assim, o livro, gente, ele é um diálogo assim sincero e genuíno mesmo. É literalmente de um coração para outro. De você que está lendo, para eu que escrevi ali, eu fiz algo numa pegada muito intimista. O último capítulo, né, ele é baseado, o título dele, né, foi uma inspiração de um filme que eu gostava muito. É um filme muito legal que marcou o começo da minha militância, que é um filme chamado Educators, um filme alemão com aquele Daniel Brühl, né, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e em uma das partes do filme eles estão revoltados lá em ter que passar um apartamento adiante, que a mulher foi despejada, né, uma das militantes do grupo. Eles escrevem, a parede já estava toda pintada de branco para entregar, né? Aí eles pegam a tinta vermelha, velho, e escrevem na parede o seguinte: todo coração é uma célula revolucionária. Né? E, porra, isso me tocou muito desde aquela época, né? Tem certas coisas que tocam muito no meu coração. E uma delas, né, que me levou ao veganismo é justamente sobre essa ideia de quais são nossos valores. Eu digo, a nossa praxis, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente defende politicamente, está alinhado com os nossos hábitos? Aquilo que a gente defende politicamente está coerente com o que a gente anda fazendo por aí, na nossa vida privada ou social? Se não tá, velho, isso vai gerar um desconforto muito grande e ninguém gosta de viver com esse peso no coração, né? E eu acho que uma das coisas mais revolucionárias que eu fiz na minha vida, velho, foi me tornar vegano, né? Isso não é uma questão de tirar um peso da minha consciência, pelo contrário, não foi apenas tirar um peso da consciência, foi abrir a consciência para um mundo onde, porra, eu não sou o centro do universo. Tem gente que se espiritualiza pelas religiões, tem gente que se espiritualiza pelo veganismo, onde você tem que literalmente entender que você não é melhor do que nenhum outro animal porque você raciocina. Né? Então, eu acho que, enquanto esquerda, a gente poderia revisitar os nossos valores, esses valores mais caros. E aí, claro, essa minha conclusão, né, a conclusão do meu livro, ele retoma um pouco cada um desses argumentos centrais, desses capítulos, né, que estão ali, né, do começo ao fim, né, depois da introdução. E a conclusão que eu chego é que, cara, só para mim, enquanto esquerda, só existe esse caminho do respeito. E o veganismo, ele passa por isso. Ele é mais uma das coerências que eu deveria ter na minha vida. Né? Assim como eu sou um homem branco, eu deveria ter consciência do meu privilégio de classe, de raça, de gênero, né? E ao mesmo tempo lutar por um mundo melhor, para que não só eu, mas todas as outras pessoas que estão ao meu redor pudessem desfrutar de uma vida digna. Os animais também merecem uma vida digna, e a gente, enquanto esquerda, se a gente revisita a nossa tradição histórica, que é linda pra caralho, eu bato no orgulho para falar isso, a gente vai ver que a gente está muito mais do lado dos animais do que a direita, né? Então, se a gente não quiser que aquele safado, aquele escroto do Matthew Scully esteja com razão, né, a gente precisa, né, considerar seriamente o veganismo e o veganismo popular, anticapitalista, e se organizar, velho. Se você, né, não está organizado, se você é vegano, está aqui nessa live e não sabe por onde começar, veja aquilo que você tem mais interesse imediato. Se é no movimento estudantil, se é num partido político, se é no seu sindicato. Muitas vezes você pode se organizar pelo local de trabalho. Se você gosta de um movimento social, né, eu vou fazer a propaganda do meu, né, eu estou aqui no MTST, né, que é uma luta urbana, né, por moradia, né, a luta dos sem-teto. É isso, gente. Eu vou fazer de novo a propaganda da editora, que é uma editora do caralho, gente. Se vocês puderem comprar vários outros livros da editora, eles têm vários packs, inclusive, sai até mais barato se você comprar, né, um combo de livros. Tem um, inclusive, que é o Ecologismo dos Pobres, que tem o livro da ANTAC, a União Vegana Feminista, que é o Antiespecistas, o Manual do Veganismo Popular e Revolucionário. E, pô, sai a R$50.
o meu livro ele vai sair a 20, enquanto ele estiver em lançamento, ele vai sair com um cartaz bem bonitinho, né, com a capa, que é essa tatuagem que eu tenho aqui, que é a patinha e a mão humana, né, punho cerrado, que é libertação animal, libertação humana. E assim, para dar um recado para a galera de Recife, Pernambuco, região metropolitana, vai rolar um lançamento presencial por aqui, tá? Muito provavelmente, quase 100% de certeza, vai ser na Cozinha Solidária do MTST. Mas a galera de São Paulo, de outros estados, que porventura quiserem fazer uma força-tarefa para me levar aí, porra, eu super topo, mas também, independente disso, vai lá, vai na editora Terra Sem Amos, clica lá no link da bio e encomenda teu livro, velho. R$ 22 um livro. Cara, é barato, é acessível. Tá de graça. Você está contribuindo com um trabalho fenomenal de uma editora super responsa, velho. Eu falei e reitero, falei lá com a galera da TCA, que eu nem sequer pensei em outro livro. Eu nem sequer pensei em outra editora. Quando eu escrevi o livro, quando eu decidi escrever o livro, e o formato dele, eu tentei escrever para ser 50 páginas. Por isso que eu, de antemão, agradeço mais uma vez a Terra Sem Amos, né, uma editora piauiense, ou melhor, uma editora, né, revolucionária que está em terras dominadas e ocupadas pelo estado do Piauí, né, aqui em Pindorama. Porra, muito obrigado, TSA, pela confiança no meu trabalho, por publicar, né, logo de cara, né? E, cara, obrigado a todo mundo que já comprou, já encomendou, que tem intenção de comprar. Quem não tiver com a grana agora, pô, espera aí virar o mês, né? Já tá virando mês. E, cara, eu espero que seja o começo de uma série de debates que talvez esse livro possa gerar, né? Afinal, eu escrevi ele não para mim, ou não para enaltecer o meu nome, não tenho essa pretensão, apesar de parecer que eu sou estrela ou palestrinha por ter 11.400 seguidores, mas, cara, diante de pessoas que realmente são influenciadoras, eu só queria que a minha bolha, que é a bolha da esquerda e a bolha vegana, pudesse, no mínimo, conhecer esse debate, né? Longe de personalismo, longe de querer qualquer outra coisa além do debate, né? Minha fonte de renda é o Instituto Federal, gente. Então, assim, comprem o livro, porque vocês não vão estar dando dinheiro para mim, não, tá? O livro não vai dar dinheiro direto para mim. Eu encomendei 200 exemplares que eu vou vender por conta própria aqui em Recife, né? E é claro que a editora fez um precinho a preço de custo. Então, se você comprar o livro, você vai estar ajudando diretamente a um trabalho fuderoso de uma editora foda, que é essa que está aí nos comentários, Terra Sem Amos. Já clica lá, já segue a galera. Queria aproveitar, Walter, mais uma vez para agradecer o espaço. É a primeira vez que eu estou falando, né, publicamente sobre o livro. Queria agradecer demais a presença da galera que está acompanhando a live até aqui e já deixar um abraço, um beijo para você, que um dia, com certeza, eu estou devendo essa visita aí em São Paulo, mas dia ou menos dia a gente se encontra cara a cara mesmo. E aí eu passo a bola para ti. Renato, é um grande prazer. Assim, eu vou fazer um testemunho pessoal. Assim, eu estava precisando desse livro. Assim, eu fiquei curioso quando você lançou, mas eu estava precisando desse livro, porque assim, às vezes a gente tem uma militância muito isolada, né? O ruim das redes sociais, a gente não milita só nas redes sociais, mas é difícil você ter confluência entre veganos, comunistas, geralmente um exclui o outro, um não entende o outro, e eu estou entre esses dois mundos e eu acabo sendo um outsider nos dois. Eu sou, às vezes, incompreendido nos dois. Eu estava precisando desse livro, a gente está precisando de teoria, né? Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Não que a teoria seja suficiente, ela é resultado da praxis e a praxis é resultado da teoria, dialético o processo. Mas, assim, parabéns pelo seu trabalho, comprem o livro, fortaleçam uma editora independente, você vê quanta editora burguesa quebrando, vamos fortalecer esses camaradas que estão pegando os clássicos, estão pegando autores que não teriam vez nas editoras burguesas. O Renato, para quem quiser seguir, já conhece, quem quiser falar com ele é um cara muito acessível. Vamos atrás de informação, vamos nos informar, vamos nos politizar. Eu queria terminar com o seu livro mesmo. Você, no final do livro, ele coloca uma carta lindíssima. Eu não vou contar, né? Deixa as pessoas lerem o livro,
mas eu vou colocar só ler um trechinho que diz Pode mais ou contar, menos. Walter, tem problema não, pode contar. Não, De boa. deixa a galera curiosa. E vai dizer assim, Suspense. é nos momentos mais sombrios que temos maior necessidade da vossa luz. E lembrem-se que cada tempestade começa com uma única gota de chuva. Vocês devem ser essa gota de chuva. Amo-vos. Espero que valorizem essas palavras no futuro que virá. É uma carta de alguém que já foi. Isso eu posso contar. Alguém que tem uma história bonita. Então é isso. É uma gota de chuva. Às vezes a gente às vezes eu converso muito com o Rick, às vezes ele acha que está perdido Não, é uma gota de chuva. Às vezes eu acho que eu estou perdido, é uma gota de chuva. E gotas e gotas e gotas de chuva, a gente vai regar essa terra, e dessa terra vai surgir, vai brotar a força histórica que não é uma utopia, é uma ciência, a ciência do proletariado. E nós vamos libertar, através dessa ciência, o animal humano e o animal não humano. Nós vamos ver num planeta ecologicamente sadio, com igualdade, com justiça social. E pessoas como o Renato e tantas outras que aqui passaram, que aqui estão e que não estão, que vão ver essa live depois, que a gente precisa. Acreditem, é possível um veganismo popular, anticapitalista, um veganismo onde leva em consideração o fim de todas as opressões e se politizem, se engajem, não deem audiência para liberal. Sigamos, obrigado, meu camarada do fundo da alma, você é uma pessoa fantástica, que você continue com essa força aí, não desanime, porque é o que resta. Eu falo que o motivo que eu levanto da cama todo dia é acreditar que eu posso fazer um mundo diferente. Sigamos, meu camarada. Obrigado. Valeu, a todos. Walter. Galera que acompanhou até aqui, ó, beijão para todo mundo. A gente se encontra na luta, aqui nas redes também, né? Sigam o Walter, né? Quem me segue ainda não segue o Walter, sigam o Walter. A galera que segue o Walter ainda não me conhece, se quiserem acompanhar meu trabalho, fica à vontade. Mas o mais importante, como a gente fala, é se organize, né? Vamos lá, a gente vai vencer essa luta. Fala de novo o nome do livro. O nome do livro é Ninguém Fica para Trás, né? Por uma esquerda vegana, né, e para um veganismo de esquerda. É isso. Vamos embora. Abaixo o capitalismo e abaixo o especismo. Fogo na burguesia. Valeu, gente. Fogo na burguesia. Tchau, tchau.